Qual é a família que nunca teve um belo de um barraco? Não tô falando de casa não, tô falando de treta mesmo. Hoje a gente vai falar disso. Eu sou o Vitor BJ e essa é a série sobre família. Uma coisa que todas as séries que a gente já falou têm em comum é a busca dos pais em promover a unidade da família. O Michael, a Rochelle, a Dona Nenê, eles estão sempre fazendo tudo para manter os filhos pertinho e ficar unidos sem picuinhas. Eu já estou cansado de todas essas brigas. A vida familiar, ela representa várias estações da nossa vida. É tipo o Mario Bros, que a gente vai passando de fase a cada conquista de algo diferente. Mas BJ, que fases são essas? Para os pais é quando os filhos nascem ou quando eles se mudam de cidade, para os filhos é quando eles nascem, depois quando começam a andar, falar, estudar e outras coisas. A verdade é que muitas fases compõem a vida de uma criança, de um jovem e de um adulto. O maior desafio para as famílias, tanto para os pais como para os filhos, desde que o pecado surgiu, é manter a unidade, mesmo estando em diferentes fases da vida. A verdade é que a desestrutura começou lá no início, na primeira família, quando Caim matou seu irmão Abel. A única maneira nesse mundo de pecado de fazer com que a família tenha unidade é a graça de Jesus na nossa vida e no nosso lar. Em Gálatas capítulo 3, 28, a gente encontra uma comprovação de como Cristo fez para nós sermos unidos, como uma pessoa só. O que ele diz? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A cruz remove as barreiras que separam as pessoas. Como a gente já viu em lições anteriores, os adoradores do templo judeus, eles eram separados em homens e mulheres, judeus e gentios, e tudo isso foi unificado depois que Cristo morreu. Isso é o que torna o casal uma só carne. E mais, pela fé em Cristo é que as famílias separadas, elas podem ser reconciliadas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nesse quesito relacionamento uns com os outros, eu quero deixar um segredo mortal. Eu vou zerar a internet agora com esse segredo aqui. Peraí que eu vou pegar um negócio para me ajudar. Só um minuto. Vamos lá. Suponhamos que aqui está Deus. Ok? Deus, beleza. Aqui está você. Aqui está seu pai, sua mãe, aqui está um amigo do colégio, aqui está talvez seu namorado, sua best friend, talvez seu esposo, seus filhos. E a gente geralmente fica longe um do outro. Só que o segredo é o seguinte, você não precisa lutar para ficar próximo um do outro. Sabe o que você tem que lutar? Para ficar próximo de Deus. Quanto mais você se preocupa em se aproximar de Deus, estudar sua Bíblia, conhecer sobre Deus, dedicar tempo a Deus, trabalhar na missão de Deus, mais próximo você vai estar do seu próximo. Ou seja, o nosso esforço não tem que ser para se aproximar uns dos outros, nosso esforço tem que ser para se aproximar de Deus. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais perto a gente fica do nosso irmão. Até quando chegamos aqui no meio e nos unimos a Deus e nos unimos ao nosso irmão. É disso aqui que Paulo fala quando fala sobre unidade. Ficou legal a minha explicação, hein? Acho que eu daria para ser professor. Pois é, mesmo a gente estando longe uns dos outros, se a gente se liga a Cristo, a gente se une. Ai, que tudo! Antes de se entregar na cruz, Jesus orou ao Pai e pediu para que nós fôssemos um, assim como Ele é um com o Pai. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Tudo que Jesus queria entre os seus seguidores era a unidade. Ele queria que eles experimentassem o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. É um amor gigante que nos ama apesar das nossas características pecaminosas. E é por isso que João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Infelizmente, ser egoísta faz parte da nossa natureza. A gente vê isso claramente nas crianças, que mesmo sendo puras, elas automaticamente já são egoístas ali rapidamente. Claro que o objetivo de Jesus foi mudar isso. Somente através dele a gente pode mudar essa natureza corruptível que nós temos. E olha só o que diz lá em Filipenses. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo.
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A cruz ela é o maior exemplo de abnegação de todo o universo. E às vezes é necessário que a gente volte à cruz em oração, em fé, em lágrimas e em submissão. Vamos lutar contra a inveja, vamos lutar contra esses sentimentos que só nos separam. Tentar viver sozinho, tentar viver só para si, não faça isso. Vamos viver em humildade, uns amando os outros e se aproximando de Deus. Por falar em submissão, Efésios tem vários conselhos sobre como a gente deve viver a submissão na prática. E um deles é: vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Nesse texto, ele não estava querendo reforçar uma ordem social existente, mas mostrar como a cultura de fé que Cristo coloca em nós pode nos ajudar a ser submissos e ajudar uns aos outros em amor. Se você observar bem, os textos que falam sobre submissão, ao invés de diminuir os mais fracos, como a maioria das pessoas interpretam, eles colocam em primeiro lugar os mais fracos socialmente ali em sua cultura. As esposas, os filhos, os escravos. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Escravos, obedeçam aos seus senhores em amor e respeito, com sinceridade no coração. Os que tinham mais poder social, os maridos, os pais, os senhores, sempre eram colocados por Jesus em segundo lugar. Isso foi um choque para os cristãos naquela época, só que eles entenderam a relação que existia entre o significado da cruz e, com isso, abriram mão para entender essa verdadeira e nova união nos relacionamentos. Resumindo então, primeiro, o maior desafio das famílias hoje é manter a unidade familiar. Famílias, lutem por isso. Segundo, a cruz ela remove as barreiras que separam as pessoas. E quando a gente se aproxima de Deus, automaticamente nos aproximamos do nosso próximo. Terceiro, submissão não tem propósito de diminuir as pessoas. Pelo contrário, ela coloca em primeiro lugar aquelas pessoas consideradas fracas pela cultura vigente. O meu convite para você hoje é que você decida agora parar de ficar tentando resolver com as próprias mãos problemas de relacionamento, parar de ser invejoso, egoísta, de cuidar só de si. Chega disso. A gente tem que parar de se preocupar conosco, porque, como a Bíblia diz, da nossa vida quem cuida é Deus. É Deus que cuida de você, é Deus que cuida da sua vida, é Deus que faz justiça na sua vida, é Deus que cuida de tudo que você tem. Por isso, pare de se preocupar consigo mesmo e comece a se preocupar com os outros. E no quesito relacionamentos, não fique tentando resolver picuinha um com o outro. Pelo contrário, procure absolver e chegar mais perto dos valores de Deus, que quando você faz isso, automaticamente você se aproxima do seu próximo. Você decide isso hoje?